Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco e, por conta disso, a gente vai fazer essa conversa de hoje valer a pena, não é, Conceição? É verdade. É muito bom estar aqui, Mirtz. É muito bom estar com você. E sempre é gostoso falar sobre os assuntos bíblicos e assuntos do nosso dia a dia, né? Eu creio que é isso que você vai A trazer nossa hoje. pauta hoje. A gente colocou o título de Aprendendo com Ana, porque a gente sempre aprende com os personagens da Bíblia. Sempre Né? ligado à palavra. Só que o enfoque hoje que eu vou pegar na vida de Ana não é a respeito de esterilidade, esse não vai ser o ponto principal, sabe? A gente vai aprender alguma coisa com ela, mas uma coisa que principalmente tomar conta da maior parte das mulheres, dos jovens e até de crianças hoje, sabe? Que é a depressão. E para nós crentes ainda é cercado de tabu isso. Porque se você pergunta para alguém, você pergunta assim, tá tudo bem com você? Ela pode até dizer assim, mais ou menos. Mais ou menos significa que não tá tudo bem, né? Sim. Aí se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, aí a pessoa começa assim, eu ando cansada ou desanimada, não sei, estou sem disposição, não tenho mais muita fé. Enfim, vem uma série de palavras, menos a palavra eu estou deprimida, né? Sim. Muitos ocultam, né, a depressão. Fica, sabe? Sim. Expressam quase tudo, mas nunca um receio, até um medo de pensar, não, eu sou crente, não posso ter depressão. Né? Sim, isso é um tabu antigo, né? Eu me lembro de fases, por exemplo, que o pastor achava que porque ele prega a cura, ele não podia ficar doente. Só que a gente tem que ver que na Bíblia, muito mais gente estava doente e não foi curado. Então, existe o milagre da cura, mas também existe aqueles que são trabalhados nesse período de tempo. E desmistificar em relação a crente, seja doença, seja depressão. Então, eu vou focar em alguma coisa que você já conhece, eu também, mas é sempre a gente bom lembrar alguns sintomas da depressão, né? Então, eu peguei uma listinha feita por Timothy Foster, que ele dá 7 principais sintomas da depressão. Porque, às vezes, essa negação ela é inconsciente, a pessoa, sim, não que ela esteja intencionalmente falando, não, eu não quero admitir que eu estou depressiva, ela não percebe, né? Sim, ela começo, não dá um nome, porque ela dá o nome para aquilo que ela tem. Por exemplo, insatisfação. Ela pode dizer para você assim, eu ando muito insatisfeita. Bom, sozinha não é nada, porque eu vou elencar, precisa ter, sim, mais, né, mas a insatisfação é um dos sintomas da depressão. Quando você não encontra satisfação em pequenas coisas, prazer, alegria, sim, isso mesmo, né? Então, este é um dos sintomas, né? É a insatisfação. O outro deles é uma autoconsciência das coisas. Sabe, queridos, a gente leva a nossa vida, por exemplo, no dia de hoje. Sabe, hoje excepcionalmente, eu ia fazer rádio hoje. Então, quando eu acordei, eu já fiz a minha rotina, fui para a rádio, da rádio eu costumo passar ou na frutaria, pegar alguma coisa, adiantar o almoço, a gente vai tocando. Quando você está depressiva, você não tem vontade. Você tem consciência de cada ação. Até o levantar é assim, ai meu Deus, eu preciso levantar, né? Preciso comer. Você passa a ter consciências de coisas pequenas que normalmente... Como se fosse um peso. Né? Como se fosse um peso. A depressão é uma descida, é um peso. É uma sobrecarga. Uma coisa, é bem isso mesmo. A gente não está dizendo aqui que não existe isso normalmente. É o processo de não sair de lá. A questão de você desce e fica lá. Isso é depressão. Descer e subir é normal, né? Tem um dia que você está inclusive, porque eu falei que eu vou elencar 7 sintomas, e se você identificar 2 deles, fique despreocupada. Às vezes você nem está depressiva, sim, porque para você estar depressiva, você precisa ter mais do que 2 desses se repetindo
continuamente, porque né? eu conheço muita gente que tem essa insatisfação constante, até no nosso meio, porque a gente acha isso um absurdo, não é religiosidade, é porque tem tanta palavra que joga a gente, né? Mas é uma insatisfação constante, tudo não tá bom, nada tá bom. E não é depressiva, né? E não é depressiva. Não é depressiva, mas era a única, é insatisfação mesmo. Mas tem que estar aliado a outras coisas. Por exemplo, na depressão, o padrão do sono vai mudar. Ou você vai dormir demais, ou vai dormir de menos. Nunca vai ser o padrão normal de sono, né? Outra coisa que vai mudar é o padrão da alimentação, né? Tem gente que na depressão não quer comer nada. Ou quer comer muito. Então, é um desequilíbrio, na verdade. É um desequilíbrio no padrão, né? E o desequilíbrio nesse padrão é para dormir, para comer, para chorar. Às vezes uma coisa acontece, uma tragédia, coisa assim, você está lá com cara de paisagem, você não chora por aquilo. E de repente chora por nada. E de repente chora por nada. Bem assim. É um desequilíbrio emocional. É desequilíbrio mesmo, sabe? Outra coisa que é característica da depressão é falta de confiança. Você perde confiança em tudo, em você, no outro, em Deus até, né? Sim. E assim vai, né? Tristeza. Normalmente a depressão traz um estado de melancolia ou de tristeza. É como a gente disse para você, são sintomas elencados assim, que não significa que... Se você anda triste só, né? Você vai procurar um motivo. Se só é tristeza, vai ter que estar o motivo, mas pode ser que você não esteja necessariamente depressiva. E né? a questão da constância, por exemplo, você ficar triste é uma coisa normal. Aconteceu alguma coisa grave, te entristeceu, é normal no ser humano você se entristecer, mas de repente você volta ao normal. Você não fica lá nessa descida, você volta ao normal. Até aparentemente sem motivo, porque o motivo de tristeza nesse mundo tem bastante. Tem bastante, né? Você pode acordar e falar, nossa, não sei nem porque eu estou triste. Aí a gente já vai dar um monte de motivo, né? Sim. Mas no outro dia você toca normal, tá tudo bem, né? Porque a gente tem o hábito de falar, como cristão, a gente fala, cristão não tem medo, porque o amor vence o medo. Cristão não tem tristeza, porque enchei-vos do Espírito, alegrai-vos no Senhor. A gente sabe tudo isso, só que isso existe exatamente porque a tristeza existe. No momento que você está triste, você lembra do versículo, alegrai-vos no Senhor, e você busca alegria no Senhor. Isso você sai da descida. Isso ajuda, né, Mirtz? Mas ficar lá embaixo, na depressão mesmo, nesses sintomas que a Mirtz falou, é problemático. Em algumas situações, ela é cabível, vamos dizer assim. Se você fica deprimida com a morte de um ser, né? Porque é o luto, tem um motivo, vem um monte de coisa, mas vai passar. Vai passar. Né? Você não fica lá embaixo. É igual também a depressão pós-parto. Né? Vem, porque a depressão pós-parto tem a ver com hormônio também. O desequilíbrio até de vitaminas, porque o bebê suga tudo, né? Do corpo de tudo. Da mulher, E é de uma pessoa para outra, não é todo mundo que tem depressão pós-parto, né? Tem pessoas que tiram de letra e tudo mais, né? Mas hoje está se diagnosticando em várias etapas. Hoje crianças ficam deprimidas, tá? E jovens ficam depressivos, idosos ficam depressivos, né? Enfim. Hoje é o tempo, é uma doença, já existia, como você vai citar Bíblia, mas hoje é um tempo de uma doença moderna. Todo mundo fala sobre isso. A criança tem uma tristeza, eles não estão sabendo lidar com isso. A criança fica um pouquinho triste, né? Aí a mãe já leva para o médico e já ai, minha filha está depressiva, sabe? Aí já vem, a gente tem que saber que ela é real. Muitos casos realmente é uma patologia, mas é ligada, começa na nossa mente. A gente precisa lembrar que tem tudo a ver com o nosso emocional. Tudo com a maneira como você está pensando. Muitas dificuldades, Mirtz, do ser humano hoje são criadas na mente. Elas nem existem e você já está com medo dela. É ela que vai fazer a confusão entre seus sentimentos, sabe? Porque daí vai vir uma mistura depressiva. Viram sentimentos de culpa, de inutilidade, de, tipo, eu não sirvo para nada, né? Enfim, a pessoa depressiva vai se sentir fracassada, vai se sentir miserável até. Sim, né? Inútil, né? Ela vai se sentir inútil na vida das pessoas. E hoje, com muita informação, Mirtz, né? Porque, assim, o que os meios sociais, a internet fazem hoje?
elas passam o lado da vida do ser humano, da mulher, do homem, das crianças, que é irreal. Você ou vê então uma coisa... passa só aquele momento bom, né? Isso, é irreal, não é verdadeiro. É só porque momento. A verdade, todo mundo tem seus sofrimentos, seus momentos, e ali passa aquela... Aí a pessoa olha aquilo e fala, puxa, mas eu não tenho isso. Eu não estou vivendo isso. E fica deprimida. Então, hoje, por isso que eu falo que é psicossomático. Muitas vezes o problema começa na nossa emoção, na maioria das vezes. E problemas que nem existem, você já está preocupada com aquilo. Bom, mas enfim... Nós aqui na nossa conversa, nós não somos médicas, não. E depressão não é vírus, então ela acontece com pessoas reais. Na Qualquer emoção, que está sujeito a ela, sim. E a gente vai olhar para pessoas assim. E hoje a gente pegou Ana, porque eu dei esse título, Aprendendo com Ana, olhando para a vida de Ana e saber o que a gente pode aprender para livrar da depressão, considerando que a Bíblia nos mostra Ana como uma pessoa que tinha depressão. Sim. Então, o primeiro item é que o tempo que Ana vivia. Era um tempo da história de Israel, o tempo de juízes. Sim, difícil. Dificílimo. Sabe? É igual hoje. Hoje tem gente que chega e diz assim, eu estou deprimida por conta do que está acontecendo no nosso país. Nosso redor, não é? Sim. Porque é questão de economia, de educação, de tantas coisas, sabe? Insegurança. E assim vai. Ela vivia num tempo tão ruim quanto a gente pode classificar agora, né? Sim. E num tempo, Mirtz, difícil... Para uma mulher na situação de Ana. Sim. Isso aí, na época, era uma vergonha. E sabe, ela não tinha... ela era estéril, mas a Bíblia diz que a depressão dela não tinha a ver só com a esterilidade, é isso que a gente vai conversar. Sim. Mas o que acontecia naqueles dias? Primeiro, o sacerdote principal que vai aparecer aí, que é Eli, ele tinha 2 filhos que deitavam e rolavam fazendo coisa errada, dormindo com mulheres, sabe? Então, era um período ruim até na parte religiosa também, na parte que devia agradar a Deus, né? Para juntar tudo isso, Ana tinha estresse dentro da casa dela, sabe? O marido dela tinha outra mulher, o que naquela época era normal. Era normal, sabe? Devia ser... Penina, mas embora fosse normal naquela época, eu não sei se era fácil para as mulheres, né? Porque, queira ou não, com o mesmo marido, com um único... Porque marido só podia ter um. Sim. Ele podia ter várias mulheres, né? Sim. E, então, eu não sei. Mas é assim... Já era uma pressão, né? Já era. Isso já era pressão, porque... além de gerar competição, comparação, no caso de Ana, ela era estéril e Penina tinha um filho atrás do outro. E a Bíblia diz que Penina humilhava ela, usava isso justamente para humilhar. Por isso, usava essa condição, porque o casamento naquela época também, o forte era, você vai se casar para ter filhos e constituir uma família. Não é hoje que as pessoas decidem assim, eu vou me casar, mas eu não quero ter filhos. E está tudo bem, é uma escolha. Agora, né? Você para imaginar, você ama o seu marido, que é o caso de Ana, né? Ela era muito amada, a Bíblia fala que ele a amava. Esse nós vamos chegar lá. Muito. E ela o amava. Então, você faça uma ideia, o desejo, como muitas mulheres hoje, né, o desejo de ter um filho e dar um filho, que o filho é a sequência das gerações. Sim. Né? E ela não tinha isso. E era uma vergonha na época. Mas ela era cristã e colocava isso diante de Deus, a gente tem certeza. Hoje, toda mulher cristã que quer ter um filho, a gente tem certeza que ela ora pedindo por um filho. Com Ana não era diferente. Mas o problema maior dela era o que acontecia dentro da casa dela, sabe? A outra alfinetando ela o dia inteiro, sabe? E a mesma história, você vê a história que acontecia com Agar e Sara, com Lia e Raquel. Mulheres, minha filha. Enfim, coisa mesmo que acontece quando, né, as mulheres se juntam. Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente já volta bem centrada em Ana. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e hoje a gente vai aprender alguma coisa com Ana, aprender sobre depressão. Então a Bíblia vai falar que a família de Ana, uma vez por ano, eles iam em Siló adorar a Deus. Sim. Né? E do lugar que ela morava até lá eram 16 quilômetros, andando a pé, né? Toda a família. Ela, o marido, a Penina com os filhos todos, sabe? E então a gente imagina esses 16 quilômetros, quão agradáveis devia ser para Ana para chegar lá, né? Mas eu falei para vocês que ela tinha depressão. Como é que a gente pode afirmar, às vezes, uma coisa dessa, né? Porque ela tinha pelo menos 3 sintomas daqueles que eu li para vocês e que se repetiam sempre. E eu vou ler, está em 1 Samuel, capítulo 1, começando no verso 3. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, ele dava uma porção em dobro para Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando eles subiam à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então o marido Eucana perguntou: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que o seu coração está triste? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Então vamos pegar primeiro o que eu falei. Ana não comia, chorava o tempo todo e estava sempre triste. Sim. Pronto. Esses sintomas repetidos são sintomas de quem tem uma depressão. Né? Ao ponto dele chegar e dizer: meu amor não basta para você. Né? Quer dizer, ele não cobrava filhos dela, era ela que se cobrava. Então, esse eu acho que é outra coisa que reforça a depressão nela. Porque quando a depressão se instala, você vê nem o amor grande que o marido tinha. Não né? supria, né? Não A necessidade dela de ser a necessidade mãe, dela de se libertar dessas coisas, né? E a Bíblia ainda vai dizer, se você continuar lendo, que ela se isolava, que ela se afastava, que já é um quarto motivo, né? Um quarto sintoma de depressão. E hoje, a gente hoje, voltando um pouquinho para o tempo de hoje, existem pessoas deprimidas pelas situações, com falta, às vezes, necessidades de algumas coisas, muito sofrimento, muita falta de suprimento, né? Existem pessoas que são depressivas por falta de nutrientes. Então, a gente tem que lembrar disso, que não é só uma questão emocional, né? Mas não era o caso de Penina, porque ela ganhava a porção dobrada, quer dizer, ela era bem cuidada. Era bem cuidada, ela era bem cuidada, ele tinha esse cuidado com ela. E sabe outra coisa que a gente vai juntando? Tá escrito, o marido dela perguntou, está escrito isso: por que o teu coração está triste? Sim. Então, gente, ele sabia que ela não podia ter filhos, tá? Sim. Mas quando ele pergunta para ela por que o teu coração está tão triste, significa que havia alguma coisa que ele não alcançava
em Ana, que ele ainda precisava... Não desabafasse, né? Que é o que acontece quando a pessoa está deprimida, sim, sabe? Não desabafa, não reparte as dores, né? É o que você falou, às vezes você pergunta, eu só estou um pouquinho triste, mas eu estou bem. Vai passar, né? E nós conhecemos pessoas, nós cuidamos de pessoas assim por alguns anos, né? Que tinha vergonha de dizer que estava com depressão, que tinha vergonha de dizer, olha, eu sou uma serva de Deus, né? Amante do Senhor, mas eu tenho depressão. E escondeu isso durante muitos anos, sim, da gente. E até, você disse que escondeu da gente, mas às vezes tenta esconder até dentro de casa, ao ponto do marido também não discernir que é depressão. E perguntar o porquê, ficar perguntando, por que está acontecendo isso com você? Por que você está chorando? Por quê? Por que tudo você chora? Ou por que você anda triste? Ou por que você não quer comer, né? Será que tem alguma coisa a mais, né? Eu fiz alguma coisa de errado? Então, existe uma série de perguntas, né, Mirtz? Sabe, porque a depressão tem que ser discernida para ser combatida. Sim. Sabe? Tem que haver um discernimento bem grande, né? Então, e outra coisa que a gente vê, por exemplo, não há na Bíblia descrição que ela revidava as provocações que recebia, né? Na Bíblia não diz isso. Ela chorava, a reação dela era o choro. Aí a gente vê a pergunta assim, será que quem sofre em silêncio e guarda tudo, desabafa, né, não desabafa, não é um bom candidato a desenvolver uma depressão lá na frente? É verdade. Tanto que quando ela respondeu Eli, é porque ela respondeu porque ela foi acusada de algo. Isso, né? Mas esse ainda vai ser lá na frente, porque em relação ao marido, se, por exemplo, na hora que, se ela chegasse e falasse pro marido, escuta, a Penina está passando dos limites, todo dia ela está fazendo isso, aquilo, sabe? Parece que não havia esse tipo de coisa, porque ele não sabia, né? E até ele não perceber, né? Porque às vezes você está vivendo uma situação difícil e o marido também, os homens têm uma percepção diferente, porque ele não percebia. Na caminhada, por exemplo, estava vindo todo mundo junto. Era a época que a Bíblia fala que a Penina mais provocava a Ana, né? E como que ele não percebia a provocação? Quer dizer, os homens são mais distraídos, as mulheres são mais observadoras, né, Mirtz? Tem tudo isso na depressão. Então, sabe, Conceição, uma das coisas que a depressão faz, ela rouba essa capacidade de comunicação. Sim. A pessoa não tem vontade de se explicar. Nem de contar a história. Nada. Né? E quando elas vêm até a gente, algumas mulheres e tudo, elas dizem assim, meu marido, meus filhos não têm interesse. Não, é que às vezes elas estão esperando que marido e filhos tenham bola de cristal para adivinhar o que está se passando dentro dela, né? Então, e outra coisa, às vezes é muito difícil para a pessoa expressar aquilo que nem ela está entendendo. Dentro de si. É bem Sim. isso, sabe? Ela não está entendendo, ela tem dificuldade. Mas no caso de Ana, e nós estamos aprendendo com ela, e a gente precisa aprender mesmo, tinha uma coisa que ela podia ter perdido a noção do que estava acontecendo com ela, mas tinha uma coisa que ela não tinha perdido, que era o vínculo dela com Deus. Sim. E eu vou ler para você 1 Samuel 1:9. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote estava ali sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Mas Ana chorou e falou com Deus, sabe? Verso 11. E fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela cabeça dele. Então, você viu que a gente leu mais duas coisas a respeito dela. Com a alma, né? Amargurada, até a oração é debaixo de choro, sim, mas ela fez uma consagração, um propósito diante de Deus, sim, sabe? Ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele para o Senhor. Sim. Só que ele estava ali do lado e interpretou a coisa completamente diferente. Achou né? que ela tinha bebido muito, né? Foi lá e falou, gente, como ainda é cedo e você está, né? Embriagada. Está aqui, está embriagada, né? Mas foi bom que ela abriu o coração para ele. Sim, né? Aí vamos ver a resposta dela, que está lá em 1 Samuel 15. Ela disse assim para ele, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada.
Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque eu tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Interessante que ela não desabafava com o marido, não desabafava com Penina, porque Penina não desabafava, né, com o sacerdote, mas ela certamente se derramava na presença de Deus. Então, as queixas dela eram sempre para o Senhor, né? Até o choro dela era para o Senhor. E nós vimos que era isso que ela punha diante do Senhor mesmo. Ela disse assim, sou uma mulher angustiada, aflita, ansiosa, sabe? Mas foram confissões dela, confissões ali num lugar onde era um encontro marcado com Deus, porque aquele era o encontro marcado com Deus anualmente, né? Então vai para a presença de Deus e se derrama diante de Deus. Agora, Mirtz, é muito difícil a gente falar sobre isso, a vida de Ana, e linkar, e dizer que tudo isso que a Ana passou, essa profundidade de sentimento, essa parte que você falou como depressão, essa angústia, era um trabalhar de Deus para Ana chegar no ponto de fazer essa oração, que era um projeto de Deus a vida de Samuel. Então, existem situações que, como ela, é importante você buscar em Deus a resposta, porque Ele vai te dar a sequência do que Ele está fazendo, que é o que aconteceu na vida de Ana. Então, às vezes, você está vivendo uma depressão, um sofrimento, que vai te fazer um bem lá na frente. Mas é importante você não perder essa comunicação, buscar ajuda também, né, de médicos e tudo, mas buscar essa ajuda de Deus, porque olha que livramento, que coisa linda. Porque, na verdade, ela acabou, naquele momento ali em Siló, ela acabou se posicionando. Sim. Ela acabou tomando uma posição de alguma coisa que já acontecia anteriormente, vários e vários anos. E ela se entregou. Todo ano, quando ia para Siló, acontecia isso. Sim. Mas foi naquele ano, daquela maneira, que ela tomou essa decisão. É como se ela dissesse, olha, de depressão chega. Eu não aguento mais. Não é isso que eu quero para minha vida. Se o senhor me der, eu vou te ofertar. Vou dar, sabe? E aí a resposta do sacerdote. 1 Samuel 1, 17 e 18 diz assim, Eli lhe respondeu, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. E ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho, comeu, a sua aparência deixou de ser triste. Que coisa linda. Isso que eu falo da presença de Deus. De você, não importa o que a gente está vivendo, buscar na pessoa de Deus a resposta. Porque, olha, a palavra de Deus diz que no momento que ela foi liberta disso... Completamente, porque ela se tornou alegre, ela foi comer, festejou, teve fome, e ainda tem um detalhe, voltou para casa e engravidou. Né? E aquele sacerdote que nem sabia o motivo, abençoou, porque ela não, profetizou sobre a vida dela, que o Senhor te conceda realmente, o que você tá pedindo? Né? Sabe, a gente conversa porque assim... Deus tem propósito na nossa vida. Né, e a depressão que você está tendo, que a Ana teve, que qualquer um possa ter, não está fora do controle de Deus. Não está. Mas ela também dá acesso ao inimigo das nossas almas, Sim. que pode aproveitar disso, né? E cegar por um tempão, sabe? Como se fosse uma prisão, mas aí houve uma libertação de Ana, né? É uma libertação. Porque aí eu acredito que Penina continua a provocação. A situação não tinha mudado ainda. Ela depois veio a engravidar e nascer Samuel. Mas o coração dela já mudou. A visão espiritual também, dela né? Já mudou. A visão espiritual muda quando você deixa de enxergar só os problemas. Mudou na mente, né? Também Muda, dela, né? Muda em tudo, né? Quando Eucana diz para ela assim, olha, o meu amor não é melhor do que 10 filhos, tá? Na verdade, ele estava oferecendo para ela uma solução terrena, na carne. Olha, o amor que eu tenho por você pode mudar você, sabe? Mas isso não era o que Ana precisava só, sabe? Tinha que ser uma coisa mesmo vinda de Deus, uma coisa espiritual. E você vê que coisa interessante que é essa parte depressiva da Ana, né?
Ela viveu tudo isso, sofreu tudo isso, fez essa oferta maravilhosa. Agora você para pensar na sequência. Ela deu à luz Samuel, que você deve falar ali. Não vou poder falar porque no nosso tempo chega no final. Mas ela chegou ao ponto, Mirtes, de depois abrir mão da própria realidade. Dizer, eu tenho um filho, mas está lá. Está lá com o profeta. Sabe, porque o entendimento é bem esse mesmo, Conceição. Quero tanto ter um filho, né? Mas ele não precisa estar aqui perto de mim, né? Pode estar lá. Ele é teu, né? E tudo mais. Mas Deus deu outros, né? Sim, Deus deu outro, né? Então, então, a gente precisa encerrar essa conversa, mas eu vou sugerir para você, lá em 1 Samuel 2, tem uma oração, tem um Cântico de Ana, que é muito maravilhoso, é lindo, e se você de alguma maneira não anda se sentindo bem, tem alguns tracinhos desse aqui, vai lá para 1 Samuel 2, começa no versículo 1 e ora junto com Ana, né? É uma oração muito linda. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A gente convida você para um próximo programa. Deus te abençoe.